Uma boa noite a todos. Mais um momento que estamos iniciando mais o Evangelho da Noite, nessa quarta-feira abençoada de trabalho. É uma alegria muito grande de poder passar essa mensagem da noite. Espero que todos que gostar podem compartilhar também depois. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Eu queria dar o nome da nossa sociedade aqui, é Unidade Doutrinária Amanhecer de uma Nova Era. Então, quem quiser botar na página, depois pode escutar depois o Evangelho, né? A hora que for deitar, bota do lado, escuta, é muito bom. Então, é bom registrar essa página, né? E hoje, a nossa palestra vai ser sobre a reencarnação. A reencarnação é a volta do espírito novamente no corpo novamente. É muito importante, porque sem essa é a lei de Deus. São as leis da natureza que são as leis de Deus. Porque a reencarnação, a volta aqui no corpo físico, é a mesma lei, a lei da natureza. Quando nós vamos também deixar o corpo, é a lei da natureza. Queiramos ou não, vamos envelhecer, ou por um motivo ou outro, nós vamos ter que deixar esse corpo físico. Isso é lei da natureza. E quando nós for para outra dimensão e ter que vir novamente voltar para resgatar as dívidas que deixamos para trás, é lei, né? Quando Deus faz as leis, nós temos que submeter a elas. Essas leis é para o nosso crescimento, né, e nosso progresso espiritual. Isso é muito importante. Qual o objetivo com a reencarnação? Qual o fim, o objetivo com a reencarnação? Que fim que nós vamos ter vindo e voltando no mundo espiritual e no físico? Os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde há a justiça de Deus? Um pobre, um rico, um aleijado, outros são, um super inteligente, outros estão começando. Para onde que nós vamos? Vamos ter que voltar aqui, crescer mais, evoluir mais. Um já está mais evoluído, outro menos, um está iniciando, outro já está no meio do caminho, mas vamos ter que voltar a fazer esses dois estágios. No mundo espiritual é aqui, é lei de Deus, não tem como fugirmos dessas leis, né? Porque a reencarnação é a lei do karma. A lei do karma é a lei da reencarnação. Que não tem reencarnação na Bíblia, mas não tem mesmo, porque isso é uma palavra nova, palavra do século XIX, que Allan Kardec, os espíritos superiores trouxeram essa palavra. Reencarnação é que nem a ressurreição da carne, só que vai ser num corpinho pequeno, novo, começando uma nova etapa, né? Então, mas isso já existia outras palavras, desde a antiguidade. Muitos países hoje conhecem a reencarnação. Eu acredito que 70% da humanidade hoje acredita na reencarnação, né? Porque é lei de Deus, é lei natural, né? Então nós temos a lei do karma, ação e reação, causa e efeito, tudo é reencarnação. Faz a causa no passado e o efeito vem agora. Faz hoje os erros, né? Vai vir depois, conforme o efeito é a causa, né? Faz a causa, vem o efeito, de acordo com o que nós fizemos, né? Ação e reação, faz ação hoje, a reação vem depois. É assim que funciona, né? Porque essa palavra paligenesia é uma palavra também muito antiga, que essa palavra significa o que? Reencarnação. O que no dicionário de Aurélio fala o que é essa palavra? Meio difícil para falar. Paligenesia.
que significa aqui no dicionário? Né? É retorno, significa retorno na Terra novamente. Quantas vezes for necessário? É a reencarnação, é o retorno para você vir de novo, resgatar e evoluir, porque Deus é maravilhoso. Além que você veio resgatar nossos erros, nós temos toda a oportunidade de crescermos juntos. Né? Porque as pessoas que você, os teus adversários do passado, vêm reencarnar onde? Aqui. Aonde nós estivermos no mesmo lar, na mesma família. Não é? Porque se fosse em outro país, como é que nós íamos se acertar, né? Como é que nós íamos reparar essas faltas? É um com o outro. Onde nós erramos, nós temos que se abraçar de novo. Quantas vezes for necessário. O objetivo da reencarnação, que está na pergunta do Livro dos Espíritos, 167, reencarnação é um processo de despertamento da alma. Vem despertando, cada vez que vem aqui, você dá um passinho na evolução. As vidas sucessivas são escolas em todos o reino da natureza. A reencarnação é que nem uma escola, não está tudo na mesma classe. Tem várias classes, mas nós que vai estudar nessa mesma classe, os alunos, são todos filhos de Deus. Só que um está mais adiantado, outro menos, mas todos estamos caminhando para a perfeição. É, pois, uma depuração constante em rumo variáveis. Né? Ela é uma das leis de Deus, é a lei de Deus, a reencarnação. Se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreender a si mesmo e serem obedientes ao programa do Todo-Poderoso. Cada vez que nós viemos aqui, nós fizemos um projeto. Sozinho? Não. Nós vamos fazer um projeto com todos os nossos entes queridos. Todo um meio que nós vamos viver aqui, nós fizemos um projeto lá. E nós já vamos vir aqui. Vamos se encontrar, né? Vamos ter o casamento, vamos esperar aquelas almas que nós já se programamos para vir aqui novamente. Assim é muito importante. Isso é Deus de amor. Né? Qual Deus mais justo? Aquele que bota no inferno eternamente, que não existe? Inferno não existe. E o inferno está aqui dentro de cada um de nós, onde nós estivermos. Como o reino do céu também. Isso foi Jesus que falou. Então não tem céu localizado e nem inferno. Né? Porque o espaço infinito que nós não sabemos quantos milhões de planetas tem, né, nesse universo. É certo que o espírito progride no mundo espiritual sem a participação do corpo físico. Esse é um dos primeiros degraus do progresso da alma. Então nós evoluímos lá e aqui. Porque quando nós deixar o corpo, nós vamos continuar estudando lá, trabalhando, se encontrando com as pessoas, com os espíritos lá, para depois se programar para voltar de novo. Né? Então nós estamos fazendo, é uma evolução lá e aqui. Nós não paramos. Nós fizemos um estágio lá e outro aqui, até se aperfeiçoar. Vamos e voltamos até aprender e se aperfeiçoar. Fizemos lá no mundo espiritual e aqui. Porque lá aqui é a cópia de lá. Este é um dos primeiros degraus do progresso da alma. Estudamos e participamos do mundo espiritual, né, que o Espiritismo nos ensina, que quem já se libertou, né, tomando da libertação para a sua consciência, né? Deliberando a sua consciência para a compreensão, chega à conclusão de que o mundo físico e o espiritual confundem, que tudo vem de Deus, né? Na sua maior expressão de amor. Tudo que está criado no universo, no planeta Terra, onde tiver vida, e quando eu digo vida, não é só vida humana, vida animal, vida de todos a natureza, tudo está
crescendo, evoluindo, se movimentando, nada para. Isso são leis de Deus. Lei do quê? Do progresso. Lei da evolução de todas as espécies. Até a pedra se transforma com os milênios, até a pedra. A pedra não fica parada pelos milênios, ela também se transforma. Chega um tempo com a pedra que pode ser uma flor. Porque nada para, tudo vai evoluindo, vai se movimentando. Se o Senhor criou essas modalidades de progresso, certamente porque viu que era bom. Os meios de despertamento das almas são infinitos. Esse despertamento da alma é infinito. Daqui 10 milhões de anos nós estamos vivendo, crescendo, talvez nós estamos no reino angelical daqui 10 mil anos. Né? Porque nós temos todo esse tempo para crescer, para nós aprendermos. Se nós temos uma capacidade para desenvolver 100%, e os espíritos nós estamos desenvolvendo 5, 6, 7%, em média, quanto que nós temos que crescer, gente, para atingir os 100%? Quanto que nós temos que aprender? Quanto que temos que aprender ciência, filosofia, na parte religiosa, em todas as ciências, nós temos que aprender tudo. Os anjos já passaram por todo esse aprendizado. Eles levaram milênio, mas atingiram esse reino que ele se encontrou hoje. E nós também, daqui a uns milênios, vamos se encontrar lá. Porque Deus não criou ninguém para se perder. O que Jesus disse quando veio na Terra? Eu não vim para salvar o justo. Eu vim para buscar os pecadores. Eu vim para ajudar os humildes. Eu vim ajudar os estropiados da terra. Essa é a filosofia de Jesus. E se nós fizermos isso, com certeza que na outra encarnação nós não vamos sofrer tanto. Porque nós vamos colher na outra encarnação que nós estamos plantando hoje. O orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a arrogância. Tudo isso nós vamos ter que depois vir, né? Para nós burilar as nossas almas. Como? Com o trabalho e com a dor. A dor é nossa irmã dor, que vem nos corrigir. Porque não queremos ir pelo amor, vem a dor. Daí nós vamos aprender a ser mais humilde. Vamos lá. O Senhor criou essa modalidade de progresso porque Ele achou era o bem para todos, não é? Então, ficar parado no tempo e no espaço sofre as consequências da inércia. Se você não for estudar, não for trabalhar, não for buscar as coisas boas, não for praticar caridade, você não vai evoluir. Vai evoluir no quê? Vem aqui, faz muito pouquinha coisa, volta para lá, tem que trabalhar lá e depois voltar aqui de novo, quantas vezes for necessário. Porque o que mais os espíritos reclamam quando eles vêm comunicar conosco, não é porque eles pecaram tanto, é porque deixaram de ajudar o próximo. O maior sentimento da alma é chegar lá com as mãos vazias e puxa, não fiz nada por ninguém lá embaixo. Não enxuguei a lágrima de ninguém, não dei a mão para ninguém, não dei uma palavra amiga, não fiz prece para ninguém. O que ele ganhou? Nada. Ficou na inércia. Isso que é difícil, pois o peso é muito grande da consciência. Quantos irmãos chegam, poxa, meu irmão, a única coisa que hoje eu estou sofrendo, uma decepção muito grande, porque eu não ajudei ninguém lá na Terra. E hoje eu estou com as mãos vazias. E todos nós, se não se cuidar, nós vamos voltar assim, com as mãos vazias. Porque a espiritualidade não vão pedir o que é que você foi lá na Terra. Você foi religioso, de qual religião que você foi? Não vão pedir. Você foi engenheiro, médico, cientista? Não vão pedir. Não vão pedir nenhuma profissão e nem a religião. Eles vão pedir o que é que você fez lá. Com as tuas obras. O que é que você fez lá para o teu próximo? Isso sim. Isso é a lei da caridade. Sem caridade não tem salvação. Fora das igrejas, fora de tudo, tudo tem salvação. Agora fora da caridade não. Então vamos lá. Vamos ficar na inércia. Quem abre a mente para o estudo, veja bem, que é pouca gente gosta de estudar um bom livro, para todos os tipos de análise acerca da vida. Encontrar ou começar a encontrar a verdade,
que ela ajuda na sua libertação. Porque é muito fácil você, eu vou lá porque eu vou escutar o sacerdote falar, vou escutar o pastor falar, vou escutar. Mas não é isso. Escutar, isso é fácil. Mas nós temos que estudar também, ver o que estamos escutando, se é verdade o que nós estamos escutando. Porque às vezes nós vamos dar ouvido para quem está nos passando a mensagem, né? Às vezes tem que estar passando a mensagem também não pratica aquela mensagem. Né? E a gente vai... Diz na Escritura que infeliz do homem que acredite no homem. No homem não dá para acreditar. Amanhã ele cai também, pode cair, se esborrachar no chão, porque sendo todo pecador. Agora Jesus não. Esse é o exemplo e o modelo para todos nós. E ele deixou o roteiro, que amai-vos uns aos outros. Enquanto nós não praticar esta lei do amai-vos aos outros, nós vamos ficar na terra ou vamos até para um planeta inferior. Mas subir a escada de Jacó, jamais. Só subimos na evolução se nós praticarmos a caridade e o amor. Em muitos casos, a reencarnação se expressa como justiça em variados ângulos da lei, o que chamamos de expiação da alma, em se enfrentando a reencarnação. Veja bem, não passa de processo de evolução do espírito, visto que todos passam por isso, toda a humanidade passa pela reencarnação. E todos nós nascemos da mesma maneira. Todos viemos aqui, caímos aqui num corpo perdidinho, não sabemos nem onde nós estamos. Onde é que eu estou, meu Deus? Onde é que eu caí? Bem que tem uma mãe, né? Para segurar nós do colo e dar o leitinho. E cuidar nós até uns 15 anos, né? Porque senão, o que seria de nós? E todos, é o mesmo processo, gente. Não adianta hoje dizer que eu sei tudo, faço tudo. Você nasceu também frágil, né? Dependendo de tudo. Nós temos também rever essa lei da natureza. Enfim, são caminhos indispensáveis ao bem-estar de todo o rebanho para a purificação, se esse é o termo dos filhos da criação. Todos os filhos de Deus passam pelo mesmo processo, gente. Nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes. Só que nós fomos criados em épocas diferentes. Um é mais velho, outro é mais novo. Como eu falei, um tá ainda na cervejaria, né? Outros já são intelectuais, doutores. Se você olhar para um médico ou qualquer uma pessoa que faz uma faculdade hoje, nós sabemos que já tem um grau evolutivo bem grande, muito grande. Porque ninguém faz uma faculdade, ninguém faz doutorado, um espírito de índio, caboclo, que está iniciando uma caminhada. Nós temos que entender isso. Mas são os carentes que precisam das nossas mãos. Jesus não veio ajudar os grandes. Ele deixou sempre os doutores e os grandes com as mãos vazias. E sempre revelou as grandes verdades para os homens simples e humildes, de coração. Cada corpo que o Espírito recebe na terra é uma bênção de Deus em seu caminho, porque significa um grau, né? Significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride. Sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade. Ninguém regride. Tudo que eu ganhei até hoje é meu. É um patrimônio que está dentro do meu disquete e do meu corpo perispiritual. Isso vem comigo e vai comigo. Todo o progresso e todo o erro que faz também vai comigo. Eu vou ter que voltar aqui a resgatar. Essa é a lei de Deus. O processo reencarnatório está sofrendo limitações inumeráveis em todos os países. São dificuldades que o espírito estão sofrendo por estarmos passando por fechamento de ciclo evolutivo. Então, esse fechamento de ciclo é muito difícil até para os espíritos virem reencarnar. Porque a tribulação está muito grande em todos os países, não é? É difícil mergulhar aqui num país em guerra e tudo desequilibrado, não é? Então tem um pouco de dificuldade até para reencarnar agora. Temos que esperar um pouco mais. São também meios de depuração espiritual
que estão sob o controle de Deus, que tudo sabe, e de Jesus que compreende o porquê de tantas catástrofes morais e mesmo físicas que se passam e que deverão surgir. Passamos por tanta dificuldade já na Terra. Nós já viemos lá do paganismo, gente. Passamos por toda uma evolução. Passamos pelas cruzadas, né? Passamos pela Idade Média, passamos pela escravidão, passamos por tanto sofrimento. E não temos em pé aqui, com bem-estar muito grande em nossas mãos hoje. A tecnologia não trouxe tanta coisa boa para nós, em tudo. Desde a luz, dos aparelhos, tudo nós temos em nossas mãos. Sinal que nós já crescemos bastante, evoluímos bastante, já sofremos muito para chegar até aqui. E daqui para frente nós temos todo um conhecimento para sofrer menos. Sabe qual é que sofreu menos amanhã? Como que eu tenho que fazer? Amarmos o nosso próximo. O que é que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso conhecimento, toda a força da nossa alma, e amar nós também, né? E o nosso próximo. Não tem como fugir dessa regra. Isso é regra divina, gente. Quanto nós não amar o próximo, nós vamos sofrer as consequências. Doença, né? Desespero moral, físico, de todo tipo e jeito. Porque nós mesmos somos causador do nosso sofrimento. Se nós fizéssemos o bem para as pessoas, nós não queríamos sofrer. Vamos lá. Deverão surgir. Vai passar o que deverão surgir ainda em nossas vidas. Surgir muita coisa ainda. Muito. Nós estamos no início da transformação, né? No início de uma grande transformação espiritual, mas com muito resgate, com muita dor, para aprendermos a ser melhor. A dor é, pois, um anjo divino que deve aparecer com frequência no cenário da Terra para salvar as criaturas de maiores distúrbios. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então não podemos reclamar da dor, só agradecer, porque se nós estamos sofrendo não é culpa de ninguém, não. Nós culpamos tudo, mas a culpa está dentro de nós. Nós somos causadores desse sofrimento, não é o outro que causa sofrimento para nós. Porque quando nós não estivermos bem conosco mesmo, nada nos ofende. Porque quem quer nos ofender, ele que está se ofendendo. Porque ele está causando esse sofrimento para ele mesmo. O que eu fizer, eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que reparar. Se arrepender, reparar, pagar, né? Espiar. Não tem outro que fazer por mim. Cada ser humano na face da terra, o que ele fizer, ele está fazendo para colher amanhã. Não tem acreditado? Aqui se planta, aqui se colhe, de acordo com a semente? Então vamos espalhar a semente do amor. Quem nega a reencarnação, recusando-se a meditar sobre o assunto, talvez com medo de que por intermédio dela e depois os seus processos, o seu progresso, variáveis, que venha a mudar a posição aonde se encontram, em situação de mando, de abundância, de ouro, e se esquece que a lei, esquece que é lei, principalmente lei de Deus. Então nós não regredimos, nós não retrogradamos para trás, nós vamos sempre ir para frente, onde nós paramos. Só que as posições sociais, sim, essa muda. Isso muda drasticamente às vezes. Você, quando teve muito dinheiro, você não soube dividir nada com ninguém. Está sendo hoje. E depois? Ele vai ter que deixar isso aqui. E depois, quando ele vir, ele vai vir com riqueza nas mãos de novo? Provavelmente vai vir num lugar muito humilde. Muito com dificuldade. Quem ser muito violento, ele vai sofrer a violência que ele está fazendo hoje. O que se faz hoje, se colhe amanhã.
O dia que a humanidade saber dessa verdade que está na lei de Deus, na lei da natureza, o planeta vai mudar. Porque você vai saber quanto você precisa para 50, 60, 80 anos. Você vai saber quanto você precisa para passar uma vida tão transitória, tão passageira, que você não vai levar nada. Vai deixar aqui para os outros ficar brigando, para repartir as heranças. Nunca vi uma herança sem briga, quase. E daí o espírito, como é que fica na situação lá no mundo espiritual? Vendo os parentes se matando por causa de coisa material, que ele mesmo deixou. Olha o moço rico, não quis repartir a riqueza que Jesus pediu e acompanhar ele, não quis vender a riqueza, era muito rico. Uns meses depois ele desencarnou num acidente. E daí? Nós temos que rever, ver o que nós precisamos, que é o suficiente para nós viver. Em verdade, nada existe que não viva ou torne a viver incessantemente. Sempre estamos renovando o nosso progresso. E afirmamos que se muda de corpo quantas vezes for necessário, sendo eles degrau para que se conheça a luz na sua intensidade de amor. Como é que nós vamos desenvolver esse amor numa encarnação? Como é que nós vamos aprender a amar a tudo e a todos? Porque abraçar o amigo é fácil. Agora, abraçar as pessoas que não simpatizam conosco, o nosso orgulho que temos, nem perdoar perdoamos. E nós temos que voltar. Quantas vezes... Porque lá no céu não tem lugar para nós. Lá são evoluidíssimos. Lá vivem numa felicidade plena. E nós vamos fazer o que lá? Nem passamos essas barreiras, que nem o Lázaro, né? O rico Lázaro, um foi para o seio de Abraão, o outro ficou lá pedindo água, para molhar o dedo e passar no lábio. Ainda, pai Abraão, manda alguém daqui lá avisar para meus irmãos ficar na terra, para eles não se perder tanto que nem eu. Abraão falou, mas se os profetas estão lá pregando os mandamentos, as verdades, eles não escutam, vão escutar um daqui de nós, um espírito? Se não escuta nem os homens lá? Então é assim, né? Ele não atravessava uma barreira evolutiva. Lázaro passou e foi para o Abraão, seio de Abraão, e ele ficou para trás. O objetivo da reencarnação é facultar cada vez mais ao espírito a lucidez da vida, a oferecer mais vida para quem procura viver. Sempre procurar dar mais vida, né? Ajudar as pessoas. Uma das linhas da doutrina dos espíritos é anunciar essa lei divina em todos os seus aspectos e falar em voz alta esse nome, reencarnação. Ó, meu irmão, cuide do que você está fazendo. Eu não perdoo ninguém porque eu não preciso, porque eu não vou perdoar porque ele não merece. Os espíritos falam que você está lavrando a tua própria sentença com a sua própria mão. Depois não adianta gritar e chorar. Você tem que vir aqui abraçar esse irmão, se ele quiser. Se ele não quiser, você vai levar tanto tempo para chegar a esse momento. Porque ele também tem um livre-arbítrio. Ele pode perdoar e não pode perdoar. Quando ele não perdoar, nós não somos felizes. Porque a culpa é nossa. Também. Porque ninguém é ofendido se ele não ofendeu também. É uma troca. Uma troca de ideias, uma troca de ações. E nós não queremos perdoar. Se nós não perdoar, nunca vamos ser perdoados. Por Deus, não. Porque Ele tem as leis dele aqui. Qual é as leis de Deus? Não fazer o mal para ninguém. E perdoar sempre até o próprio inimigo. Jesus não ensinou isso para nós? E nós temos que começarmos a vencermos a nós mesmos. Porque o maior adversário na face da terra, para nós vencermos, somos nós mesmos. Todo o mal, todo o vício está dentro de cada um de nós. Nós temos muita habilidade para julgar o próximo, mas não olhamos para dentro do que está fazendo. Por isso que o Santo Agostinho falou:
toda tarde à noite, antes de deitar, ele sentava e revisava o dia. O que é que eu fiz hoje? O que é que eu encontrei hoje? O que é que eu recebi hoje? Mas o que é que eu doei hoje também? Será que não magoei ninguém? Será que ninguém tem queixa de mim? Isto é o ideal. Chegar ao fim da tarde e passar uma revista do dia, porque se deixar para a semana que vem nós já esquecemos. Mas se nós, no dia, nós podemos fazer uma revisão e orar para as pessoas que nós prejudicamos. Ou estar numa manhã e pedir perdão para ele, desculpa. Assim é a vida que o cristão tem que viver na terra. Sempre policiando, orando e vigiando, para não cair em tentação. São regra de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Que essas palavras cheguem aos lares, ter muito cuidado, procurar sempre fazer amizade, porque a amizade é a maior riqueza que nós vamos conquistar na terra, o maior tesouro da face da terra é a amizade. Uma alma não tem preço, todo mundo não paga o preço de uma alma. Nós temos que ver isso, porque quando nós fizemos amizade e nos encontrar no mundo espiritual, nós vamos ser grandemente ajudados para essas almas e podemos abraçar eles com carinho. Agora, se nós levamos um monte de intriga, como é que nós vamos fazer para se encontrar com essas pessoas? Eu posso dizer, eu mesmo tenho vergonha de encontrar com umas pessoas lá no mundo espiritual. Estou até pensando como é que eu vou fazer. Porque a gente não fez alguma coisa que não devia fazer também. Mas isso aí fica na consciência da gente. Um dia você tem que abraçar essas pessoas. Entendeu? Que Deus nos abençoe. Que dê compreensão e humildade. Para nós sempre pensar mais no próximo do que nós mesmos. Isso seria a maior grandeza de uma alma na terra. Chico Xavier deu exemplo para nós. Ganhava uma mixariazinha, né? Nunca se envolveu com palácio, com nada, e sempre o dinheirinho que sobrava eu comprava pão e levava para as pessoas pobrezinhas nos fins de semana. Essa é a alma do Cristo, essa luz que esteve conosco aqui na terra. Muito obrigado, muita luz a todos, muita paz, muita compreensão, o que mais falta dentro de nós ainda. Mas nós estamos no caminho. Que Deus nos abençoe a todos e uma boa noite.